Bom dia! Estamos de volta com nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. E a nossa gota de esperança hoje é a cegueira espiritual. Nós temos um texto muito importante, uma advertência de Deus para nós, para os tempos de hoje. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13 dizem assim: Tenha cuidado, irmão, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato aguardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Todos nós pensamos que nos conhecemos, que conhecemos a nós mesmos. Mas a palavra de Deus diz algumas coisas importantes que isso não é verdade. Todos nós pensamos que podemos nos ver com nitidez, mas nós não nos vemos como realmente nós somos. Todos nós fazemos classificações a nosso respeito, mas todos nós sofremos de uma mesma doença. E essa doença nós negamos todos os dias. Às vezes nós demoramos para entender que muitos têm experimentado a condição humana universal do que a Bíblia fala. E o que fala esse texto, essa condição chama-se cegueira espiritual. Aqui diz que o pecado ele cega. E por causa disso, o pecado dentro de mim me impede de ver com clareza. O pecado ele nos leva a nos recusarmos ou a excusarmos e a nos engrandecer. Esquecermos de quem realmente somos. Faz-nos sentir às vezes justos e principalmente culpar os outros. O pecado ele também nos leva à autoexpiação. O pecado nos faz racionalizar os nossos erros, nos permite um sentimento de retidão, às vezes, em relação às coisas que Deus diz serem erradas. O sistema de visão pessoal que Deus implantou em cada ser humano foi terrivelmente danificado pelo pecado. Não nos conhecemos bem e não nos vemos com a clareza necessária para nos vermos, nem para identificar o que estamos fazendo. Todos sofremos de cegueira espiritual, mas isso, olha, não é tudo. Todos sofremos do fato de que vivemos a maioria do tempo cegos da nossa própria cegueira. Não nos vemos com clareza, mas não aceitamos esse fato. Não nos conhecemos com clareza, mas estamos convencidos que sim. Isso acontece porque nos ofendemos quando alguém aponta os nossos pecados, nossas fraquezas ou as nossas falhas. No momento em que ouvimos essas classificações, lutamos com o fato de que a pessoa disse a nosso respeito é fundamentalmente diferente da visão que nós temos de nós mesmos. Logo, todos nós precisamos de ajuda. E olha, essa ajuda nós encontramos na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, aliada ao ministério de convencimento do Espírito Santo, é o nosso espelho mais nítido. Então,
Ponha-se diante desse espelho, o espelho da palavra, e nós veremos quem realmente somos. O diagnóstico acurado da Bíblia, ele é perfeito, não erra. Sendo este o diagnóstico da nossa verdadeira condição, nossa real necessidade é sempre nítida. E a palavra de Deus, ela é capaz de oferecer-nos cura confiável para a nossa condição. Uma cura eficaz, ela é sempre necessária para um diagnóstico acurado. Por isso, eis as boas novas, as boas notícias. Você não precisa ter medo de todas as trevas que você não vê dentro de si, mas que a Escritura revela que são reais. Porque todas essas trevas foram cobertas e derrotadas pela poderosa graça que é sua, através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Ele veio para nos dar vida. E a palavra de Deus fala que nós somos transformados de dia em dia, de glória em glória, na imagem de Cristo. Por isso é importante nós olharmos no espelho da palavra, para que toda a cegueira espiritual e a cegueira a respeito de nós mesmos e os nossos pecados e delitos, da nossa incredulidade, sejam revelados pelo espelho da palavra, e assim sejamos livres através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Amados, tenha cuidado, que nenhum de nós tenha um coração mau e descrente, que nos leve a nos afastar do Deus vivo. É a palavra que tem o conceito certo e mais honesto a respeito de quem nós somos. E ela tem o caminho para a cura do coração incrédulo. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.